Mas a importância no contexto do Grêmio foi uma semana de uma pressão, aquela derrota como aconteceu para o Sport na outra semana. A própria entrevista coletiva, né, depois daquele jogo, pareceu nos dar algumas pistas ou indicativos de que até mesmo o teu trabalho poderia estar em xeque num jogo como esse de hoje, contra um adversário duro. O Grêmio não ganhava há muito tempo de um grande de campeonato brasileiro fora de casa. Nesse contexto todo, a importância dessa vitória que o Grêmio construiu, especialmente com um time com uma outra cara também na partida aqui em Belo Horizonte. Boa noite a todos. É óbvio que a vitória é importantíssima, ela ia ser comemorada mesmo que fosse só a vitória, sem uma atuação mais consistente, mas o que nos deixa esperançosos para frente é aquilo que a equipe teve como comportamento de equipe. Provavelmente nessa entrevista que tu te referiste, eu tenha falado coisas importantes, mas as pessoas só quiseram ouvir uma parte, como sempre, porque em cima das derrotas você só quer ouvir as partes negativas. Perder, ganhar é do jogo. O que não podia continuar acontecendo é que a nossa equipe não entregasse um jogo de futebol. Um jogo com ideias, um jogo com parâmetros táticos importantes, um jogo com disputa em que superamos amplamente o adversário na disputa dos 90 minutos, nos duelos que o jogo apresentou. Então, assim, você pode chegar aqui e perder um jogo. Você não pode chegar aqui e não entregar um jogo. E é isso que eu me referi. E é isso que trabalhamos a semana inteira para trazer para o jogo daqui. Acho que temos que elogiar muito os nossos jogadores, porque numa semana onde o técnico foi tão metralhado, onde todos foram tão metralhados, a direção foi metralhada, os jogadores acreditaram na gente e não acreditaram nas conversas lá de fora que nunca vão resolver os nossos problemas. É nós que vamos resolver. Disse hoje, antes do jogo, disse na palestra, que o problema não estava nos adversários que nós enfrentávamos. O problema estava em nós. Nós é que tínhamos que fazer algo diferente daquilo que nós vimos fazendo, né? Porque se não faz, você não ganha do Sport, que era o último colocado. E se faz, você pode ganhar do Atlético, que é um time de ponta e que todos consideram que é um time de ponta do futebol brasileiro. Então é isso que levamos. Levamos consistência defensiva, porque fomos atacados bastante, mas nosso goleiro fez uma defesa difícil, num chute de longe, de Scarpa, né? O adversário fez um golaço na gente lá da intermediária, acertou lá onde dorme a coruja, um golaço de Scarpa, né? Isso dá uma ideia de como trabalhamos para evitar que um adversário com tanta qualidade chegasse no nosso gol, como outros chegaram em outros jogos com muita facilidade e hoje não. Então isso é uma equipe. Temos as nossas limitações, vamos continuar trabalhando muito para melhorar? É claro que vamos continuar trabalhando muito para melhorar. Mas com esses parâmetros sabemos o que temos que melhorar, porque antes olhávamos para o jogo e entendíamos que tinha que melhorar tudo. E tudo não é possível, tudo não. Os jogadores têm qualidade, eu acho que é isso que a gente fez no jogo de hoje que é o mais importante. Mano, boa noite, parabéns. Eu vou fazer uma pergunta, já pedir licença um pouco fora do campo, né? Porque a gente tem o privilégio de acompanhar o dia a dia do trabalho de vocês e ver que a coisa é bem feita. E o futebol mudou muito, né? Eu acho que a vida mudou muito, tudo muito mais intenso. E essa intensidade acaba causando, às vezes, uma pressão injusta, né? E alguma coisa exacerbada, assim, né? Teve problema na saída de vocês em Porto Alegre também, né? E eu te pergunto, no lado pessoal, como ser humano, tu tens uma ligação forte com o Grêmio, a gente sabe do carinho que tu tem com o Grêmio, como é que tu te sentes? Claro que o Grêmio não ganhou nada ainda, foi um jogo que a gente ganhou, mas pessoalmente, para ti, como é que tu te sente com esse resultado e com a possibilidade de avançar?
eu continuo pensando a mesma coisa que pensava na semana passada, né? A gente precisa evoluir como equipe, como trabalho. E só é possível evoluir como equipe, como trabalho, vencendo jogos. Vocês sabem disso. Podemos fazer tudo bem, mas se o resultado não vem, não se dá passo para frente, tá? Então o jogo de hoje traz essa coisa boa para a gente, de ver de novo, né? Algo que fizemos e que nos orgulhamos de fazer bem feito, e que provavelmente o torcedor, a quem dedico essa vitória hoje aqui, aquelas 40 mil pessoas que foram domingo lá de noite, com frio, e que nós não conseguimos entregar um jogo para deixá-los felizes, esse jogo é também, né, para eles, que são a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma dele, sem o torcedor que vai ao estádio, que leva seus filhos, que torce, que ajuda, e que ajudou muito no jogo. Nós é que não fomos competentes para transformar o jogo em algo melhor. Então, o que a gente não pode confundir, e que eu acho que não merece respeito nenhum, é o tipo de crítica de alguns hoje muito comum dentro do futebol atual, tá? O desrespeito, a incitação à violência, porque depois, quando acontece o que aconteceu lá, aí ninguém é responsável. E os comentários de hoje, de muita gente, é de muito baixo nível, não tem nada a ver, não contribui nada com o futebol, tá? Uma coisa é ser criticado por aquilo que não estamos fazendo bem, e merecemos a crítica e aceitamos ela, tá? Outra coisa é ser achincalhado, pessoas que querem trabalhar para fazer o que tem que ser feito no dia a dia, ser tratados da maneira como a gente é tratado por alguns no futebol de hoje. Isso a gente não aceita, isso é injustificável, tá? E para essas pessoas, a vitória não é para essas pessoas, é para as pessoas de bem, para as pessoas que trabalham com honestidade, para os torcedores que vão no estádio, os gremistas, é para esse que vamos continuar trabalhando, é para esse que acreditamos que podemos e temos competência para fazer melhor, e por isso fomos escolhidos, fomos mantidos pela direção numa semana que era muito fácil cortar uma cabeça, né? Mais uma cabeça que se cortaria no futebol brasileiro. Mas e aí? Então, é isso que sinto, é isso que encontro os gremistas na rua e os gremistas falam, né? Que acredito naquilo que podemos fazer e vamos, enquanto acreditarmos nós que temos essa capacidade, vamos estar aqui sempre ao lado do Grêmio e das pessoas de bem para fazer o melhor para o Grêmio. Mano, Nath, ESPN. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre a questão do Bright White não ter vindo para o jogo, ele ter tomado o terceiro cartão por causa do campo sintético. Como que você vê a questão do campo sintético no futebol brasileiro? E a minha segunda pergunta, na coletiva do Cuca, ele atribuiu a derrota a 3 erros pontuais. Eu queria saber o que você atribui à vitória. Nós não escolhemos tirar Bright White desse jogo única e exclusivamente pelo sintético. Nós jogamos no sintético e acho que entre os sintéticos, o sintético do Atlético Mineiro é um dos melhores que temos no Brasil, tá? Bright já vem sentindo uma lesão, ela começou no jogo contra o Juventude no primeiro turno, só que aí logo depois tivemos a parada e então ninguém acompanhou muito isso, ele ficou praticamente toda a parada fazendo o tratamento, quase que não treinou em campo de bater na bola, porque é isso que dificulta bastante o tipo de lesão que ele tem. Voltou a sentir essa lesão no jogo contra o Fortaleza, tomou remédio na beirada do campo para jogar o segundo tempo e ajudar a equipe, tomou remédio para ajudar a equipe nos outros jogos também. Então, fizemos um planejamento quando fomos jogar contra o Sport, porque o jogo seguinte também era no sintético, que esse jogo seria o mais adequado para que ele tomasse o terceiro cartão amarelo e fizesse uma recuperação melhor.
Então essa foi a nossa escolha. Ela foi tomada antes da derrota para o Sport, assim como muita coisa foi feita antes da derrota para o Sport. A saída de Natan com rescisão foi feito antes do jogo com o Sport, em comum acordo entre o clube e o jogador, coisas que entendemos, mas tudo foi colocado nessa semana na mesma sacola, tá? Então a gente trabalha sempre. Às vezes o resultado vem e às vezes o resultado não vem. Não vem porque do outro lado tem um time que nem o Atlético Mineiro, que também trabalha, né? E tem muita qualidade, poderia não vir, assim como não veio diante do Sport. A outra questão é, aqui atribuo a vitória. Acho que a nossa equipe foi uma equipe mais, com uma ideia mais clara do que queria fazer. Trabalhamos desde quinta-feira, voltados para esse jogo. É um direito que temos por estar numa competição só. Enquanto o nosso adversário estava jogando na quinta-feira, nós estávamos trabalhando para jogar com eles. E entendemos que colocar 3 jogadores por dentro, fazer um 4-5-1, seria taticamente a maneira mais adequada de tentar enfrentar o Atlético, que é um time que trabalha muito por dentro, não é um time de ficar cruzando muito bola na área, não tem um centroavante de área, então trabalha tirando você do lugar, tem muita qualidade para fazer isso, e nós tínhamos que preencher o espaço para não dar tanto espaço para a movimentação deles. Acho que taticamente a gente escolheu bem aquilo que a gente queria fazer e os jogadores executaram bem aquilo que treinamos. Mesmo com uma improvisação na lateral direita, que é sempre difícil, né? Ronald fez um primeiro tempo que enfrentamos um pouco de dificuldade pelo lado, ele e Alisson, mas principalmente enfrentamos dificuldade quando demos muita bola de volta para o adversário, paramos de tocar a bola e o adversário veio com mais força e fez o seu gol, teve a falta e fez o seu gol. Segundo tempo, o Ronald fez um bom jogo, mais bem posicionado, né? As coisas também nos ajudaram, fizemos os gols no momento certo, isso é importante. Em outros momentos tivemos chances claras e não fizemos, hoje fizemos, né? E a equipe errou pouco. Esse é o segundo ponto importante, assim, ela errou pouco no meio-campo. Acho que a reestreia de Cuéllar deu, em termos de posicionamento nesse lugar do campo, uma segurança para a saída de bola. A equipe usou isso bastante no segundo tempo mais. E a partir de uma saída mais qualificada, a gente tende a produzir melhor do meio para frente, a equipe foi melhorando nesse aspecto. E a outra é a superação. Teve momentos que sofremos também. O adversário impõe esse jogo de qualidade e você também precisa passar por isso com resignação, com entrega. Mas acredito eu que os jogadores só fizeram isso, em termos de comprometimento, porque acreditaram muito naquilo que propomos como ideia, como maneira de se comportar e como trabalho. Mano, você falou sobre uma semana que começou com você, direção, o elenco sendo metralhados, uma dificuldade até em algumas coisas na partida contra o Sport. Você falou que era muito fácil cortar uma cabeça nessa semana e foi de fato uma semana conturbada para o Grêmio dentro das críticas até do próprio torcedor, uma semana que terminou na viagem para cá, para Belo Horizonte, com a situação que aconteceu no aeroporto. E dentro de tudo isso aconteceram reuniões, cobranças e até trabalho dentro do CT para que hoje o Grêmio chegasse nessa grande vitória. Eu queria que você explicasse isso e até, de certa forma, falar um pouco também sobre essas ações que você disse que estavam acontecendo até antes do jogo contra o Sport. Como foi essa semana, de fato, para o Grêmio? O que foi feito? O que foi falado nas reuniões, as cobranças a você, ao elenco, para chegar hoje na grande vitória do Grêmio? Olha, nós fizemos reuniões todas as semanas. Essa semana foi uma reunião especial? Foi, porque entendemos nós que deveríamos fazer uma reunião especial. A reunião foi proposta por mim e ela foi executada entre os jogadores e eu, só. Porque com essa intimidade maior, você pode falar determinadas coisas que vão ficar nesse ambiente, porque entendemos o que se fala nessa hora, o tipo de cobrança que se faz nessa hora, e foi isso que fizemos.
A iniciativa partiu do treinador, porque já vivia essa situação muitas vezes. Tá? Então, entendia que ela deveria ser repetida agora. Não foi ela que produziu o jogo do 3-1. Ela faz parte do trabalho. Entendemos que chegou nesse ponto e deveríamos tratar determinados assuntos dessa forma. Tá? A gente sempre teve uma ideia comum. Não existe a ideia do treinador e a ideia dos jogadores, porque isso nunca funciona. Tá? Mas, à medida em que o resultado não vem, que as coisas se repetem, e a minha cobrança para os jogadores foi que erros que aconteceram há 3 meses atrás estavam se repetindo. E que não pode se repetir num trabalho em que todo dia você exercita para resolver os problemas. Né? Então, tínhamos que entender por que isso estava acontecendo, porque esse é o retrato de que as coisas não estavam evoluindo. Mas certamente não evoluíram todas nessa semana em 3 treinamentos. Né? Tivemos jogadores diferentes também em campo, em algumas funções. Né? Tivemos crescimento de outros com a presença de novos jogadores. Né? Um time é os seus 11 jogadores que estão em campo, cada um fazendo bem a função que lhe é devida. E hoje, se formos avaliar, quase que todos os jogadores fizeram bem aquilo que foi lhe atribuído. Lá no início, quando eu cheguei, falamos sobre ideia de jogo, por que todos estavam tão abaixo e por que eu entendia que a ideia não era adequada. Isso também foi discutido com os jogadores agora, porque se todos estavam abaixo, a ideia de antes também não estava adequada, e era a minha. Então a gente tem que ser, nessa hora, transparente, sentar na frente dos jogadores e falar como se fala com grandes profissionais que temos no nosso grupo e que ajudaram a gente a fazer esse resultado de hoje. Mano, bom, falou bastante sobre o jogo de hoje, sobre o que ocorreu até nessa vinda aqui para Belo Horizonte, mas tem muitas notícias de reforços. Tem um jogador do Alianza Lima que se despediu ontem, o Arthur, que está aí segunda-feira, vai resolver a vida e vai vir e ficar à tua disposição. Então, esses jogadores que também começam a vir... Marcos Rocha. Oi? Marcos Rocha. Marcos Rocha, desculpa, faltou um, viu? Então, são jogadores que começam a ganhar corpo. O torcedor também vai comprando mais a ideia, fica animado, principalmente com a questão do Arthur, pelo que jogou no Grêmio, que jogou na Europa também, e o quanto também vai te dando tranquilidade para executar daqui por diante mais futebol, ter mais leveza nos jogos. E uma curiosidade, essa semana ficou, eu vou dizer a entender, tá? Porque a gente não está no dia a dia de vocês, então fica só subentendido, que era mais a direção preocupada em você sair do que te mandar embora. Em algum momento ficou pensando em, olha, acho que não estou conseguindo executar o que eu estava pensando? Não, nós nunca tivemos esse problema entre a gente. Tá? O que aconteceu é que nós fomos para uma entrevista, nosso diretor Rossato e eu, lado a lado, e as perguntas são inevitáveis quando você está aí, né? Prontamente o Grêmio entendia que o trabalho merecia a continuidade, e eu não disse que ele não ia ter continuidade. Eu agradeci a confiança, mas queria deixar claro que essa confiança tinha um limite. Mas não era o meu limite, que o futebol tem limites. Porque não adianta nada nós fazermos um trabalho bom, está tudo bom, confiamos um no outro e... crau. Aí vai de novo no próximo jogo, continuamos confiando, o trabalho está bom e... crau. Não tem trabalho que se sustente assim. É isso que as pessoas... e que eu falei, para falar claramente, e que as pessoas... porque queriam uma cabeça, que nem eu sempre falo, ficaram jogando a direção contra o treinador contra a direção. Tá? Felizmente, a gente tem uma transparência na condução e sabe que a gente está do mesmo lado, está na mesma canoa, mas remando para o mesmo lado, porque pode estar na canoa e metade remando para lá e metade remando para cá. Não estamos seguindo isso porque acreditamos nisso. Tá?
Mas não paramos de trabalhar, não foi só as nossas palavras da semana que apontou para uma possibilidade. Entendemos que deveríamos trazer alguns jogadores e que isso era importante nessa hora. Estamos trabalhando para trazer jogadores faz 2 meses, mas não é fácil, né? Você vê que quando você olha no mercado e você gosta de um jogador, eles fazem assim rapidamente 15 milhões de euros, né? Não se tem 15 milhões de euros para fazer no mercado brasileiro de um modo geral, com raras exceções dos clubes. Então nós temos que encontrar outras alternativas. Nós temos que ser criativos, achar aquele jogador que tem as características que nós queremos, né? Alguns que queiram vir, que é importante, né? E as coisas vão entrando nos eixos, o torcedor começa a ver o trabalho, que não é só um discurso, que nós estamos realmente caminhando na direção daquilo que estamos falando, para que as palavras ganhem mais confiança e ganhem mais firmeza. Mano, boa noite. Renato Oliveira, da Clube Esportes. O início, os 30 minutos primeiros, o Galo veio com muita intensidade, né, muito forte o Galo aqui dentro de casa, e o Grêmio encontrou dificuldades para acertar o jogo, né? E podemos perceber que quando você começou a conversar, chamar os jogadores ali na lateral do campo, vimos que o jogo mudou. O último bloco, o time começou a acertar. E com certeza foi uma grande vitória pelo momento que vocês estão vivendo, pressão extra, né? Extra campo, porque dentro de campo, dentro do elenco, vocês estão coesos, muito unidos. Aqui você determina essa vitória de hoje, e uma grande vitória. O time hoje jogou bem, né, com muita determinação, e um segundo tempo bem bacana. Bom, o jogo sempre é um somatório, né? Jogamos nós com nossas ideias, queremos executar o nosso jogo, mas tem do outro lado alguém querendo fazer a mesma coisa. O adversário tem muita qualidade, tá? Então nós tínhamos certeza que a primeira parte do jogo ia ser um jogo de bastante iniciativa do Galo. Estrategicamente, provavelmente, do outro lado, também sabia que a segunda parte ia ser mais desgastante pelo jogo de quinta-feira. O Galo fez bastante força para virar o jogo, né? A gente assistiu e nós estávamos recuperando para estar aqui muito mais inteiros, tá? Então, acho que o resultado do jogo passou pelo nosso empate imediatamente depois do gol que sofremos. Porque se o jogo vira 1-0, se estabelece uma outra estratégia, o Cuca pode pensar o jogo diferente, e a gente imediatamente fez o gol de empate. Isso deu um ânimo, renovou o ânimo. Nós tínhamos acabado de perder um jogador por uma lesão grave, né? Provavelmente uma lesão grave, que é Vila Sante. E achei que naquela hora foi determinante para nós levantarmos a cabeça de novo e continuarmos acreditando no propósito que estabelecemos para desenvolver o jogo aqui hoje. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal.